Olá, pessoal. Bom dia a todos vocês. Nós estamos aqui para dar início a mais uma videoaula. Nesta aula de hoje, nós iremos falar sobre a estrutura fundiária no Brasil, ou seja, como que está organizado a terra, né? Como que está organizado as propriedades, né, rurais, né, aqui no Brasil. Como que se dá o modelo de organização social do campo, né, aqui no Brasil, com um enfoque importante aqui, né, sobre as questões sociais, que está, né, intimamente ligado aqui à questão do campo. Então, um breve histórico, né, para vocês compreenderem um pouquinho sobre a questão da estrutura, né, industrial e agrária aqui do Brasil. Então, o período colonial existia então apenas a manufatura do açúcar. Então, durante o período colonial, né, no Brasil era produzido aqui o açúcar, né, através, né, dos engenhos aqui no qual se plantava e produzia, né, toda a cana do açúcar. Em 1785 houve então alvará proibindo que houvesse a instalação, né, de qualquer indústria aqui no Brasil em funcionamento. Por quê? Porque acreditava-se que com a criação, né, e a aceitação de indústrias aqui no Brasil iria concorrer, né, aqui com os países lá com os países europeus. Então daí, né, por isso que não houve aqui, né, a aceitação, né, da indústria aqui no Brasil. Em 1808 a família real, né, tem a revogação do alvará, né, de 1785, né, no qual a família real, né, permite, aqui revoga, né, esse alvará, permitindo então a entrada das primeiras indústrias. Em 1844 nós temos então a tarifa Alves Branco, né, no qual aqui cria novos impostos, né, e altas taxas de impostos, que seria então aqui o primeiro grande surto industrial, né, no Brasil aqui, então, em meados do século XIX. Em 1888, nós temos, então, a Lei Áurea, que permite, então, a vinda dos imigrantes trabalhar aqui, né, nas propriedades rurais do Brasil. Entre os anos de 1880 a 1930, começa a ser instalado no Brasil, né, as indústrias de bens não duráveis, né, que seriam então os bens, né, que iria produzir, né, aqui produtos, né, para a sociedade brasileira consumir, produtos esses que seriam então produtos não duráveis. O IGM, segundo surto industrial com o declínio do comércio, né, a nível aí mundial. Nós temos então a crise do café, né, e o processo de industrialização no Brasil. A atividade cafeeira, que foi desenvolvida entre os anos de 1850 a 1930, né, onde tinha uma ampla infraestrutura de capital, mão de obra, mercado consumidor, energia e transporte. Com a crise de 1929, né, a queda da Bolsa de Valores, o Brasil deixa de ser um dos principais exportadores do café, né, havendo então a necessidade do governo, né, investir no processo de industrialização aqui no Brasil. Os anos 30, né, aqui com a crise, né, de 29, novas possibilidades políticos, administrativas e financeiras em favor da industrialização, né, sobretudo em São Paulo, é implementada, né, tentando resolver o problema causado aqui, né, pela crise de 29, no qual esses países não iriam mais consumir o café. Então, fazia-se necessário, né, a implementação do processo de um modelo de industrialização no Brasil. Intervenção estatal, governo de Getúlio Vargas. Nos anos de 1930 a 1945 e nos anos de 1951 a 1954, grandes investimentos estatais na implantação de indústria de base. Nós temos, então, a CSN, a Petrobras, a Chesf, a CVRD, né, volumosos capitais e retorno lento, até aqui o final da Segunda Guerra Mundial, né,
nós temos então as chamadas indústrias substitutivas e após a Segunda Guerra Mundial nós temos então a entrada das multinacionais do Brasil. Todas essas medidas, gente, foi tomada pelo Getúlio Vargas para tentar resolver aqui o problema, né, causado pela crise econômica mundial em 1929. Já no governo, né, do JK, do Juscelino Kubitschek, de 1956 a 1961, né, o JK, né, criou aqui algumas medidas para tentar resolver o problema econômico aqui causado, né, pela essa crise, né, tentando então implementar um novo modelo estrutural aqui no Brasil. Ele criou então um plano de metas, que era grandes investimentos estatais, investir nos setores de energia e nos setores de transporte. Entrada maciça de capital estrangeiro em novos setores industriais, automóveis, eletrodomésticos, máquinas e equipamentos químicos, farmacêuticos. Né? Então, foi um investimento nessas áreas para tentar resolver os problemas econômicos no Brasil naquele momento. As consequências desse plano, chamado então de plano de metas. O aumento da dívida externa e a inflação, a concentração industrial no Sudeste e a criação da Sudene, Sudan, Sudeco, Sudesul e Codevasf, né, que foi aqui então, né, medidas tomadas então pelo o Juscelino Kubitschek para tentar resolver os problemas, né, causados aqui, né, na crise econômica que o Brasil enfrentava naquele momento, nos anos 50 aos anos 60. Depois, no governo do Jango, né, do Jean Goulart, 1961 a 1964, ele criou o Plano Trienal, que foram reformas de bases, né, reformas agrárias, reformas tributárias, reforma administrativa, reforma bancária e também reforma no modelo educacional. Sem responsabilidade pela produção industrial. Elaborada pelo Celso Furtado para combater a inflação e desenvolver o país. Falhou. E nós temos, então, durante a ditadura militar, né, aqui em 1964 a 1985, o chamado milagre econômico, né, de 1968 a 1974, elevados índices de crescimento econômico, né, o PIB, né, o Produto Interno Bruto, chegava a 10%, a política industrial internacionalizada e estatização da economia nacional, a expansão do consumo, facilidades de crédito, o aumento das exportações e de produtos industrializados e da dívida externa. 1973 a 1979 tem crises do petróleo e o aumento dos juros internacionais, no qual, gente, há aí um achatamento, né, uma redução dos salários, o aumento da desigualdade social e a exclusão social. Todos esses problemas aqui enfrentados, então, durante a ditadura militar. Nas últimas décadas, né, do século XX, os anos de 80, né, na década de 80 foi considerada uma década perdida, por causa dos vários planos econômicos e nenhum deles conseguiu resolver o problema, né, da crise econômica, além da corrupção que estava implementada no Brasil naquele momento. Nos anos 90 é criado o Plano Collor, né, no qual, né, nós temos então uma abertura para o mercado internacional, né, uma política neoliberal, a política de privatização, né, vender todos os estabelecimentos, os órgãos estatais, e o impeachment, né, que foi cassado aí, né, o governo Collor. Criou-se então em 1994 o Plano Real para tentar então, né, diminuir a inflação. Isso já então no governo do Fernando Henrique Cardoso, no qual há um ajuste das contas públicas, a adoção de medidas políticas e jurídicas, né, tentando aqui resolver, né, e dar apoio à micro e pequena indústria. Entrada com isso, então, do capital estrangeiro, um investimento de capital de risco no setor industrial atraente. No século XXI,
né, aí no governo Lula, ele então consegue manter aí as regras implementadas pelo governo anterior. O petróleo chega-se à autossuficiência, à minimização, né, e à dependência do setor industrial. A falta ao Brasil um desafio atual de globalização e a geração de tecnologia de ponta. O modelo econômico brasileiro, gente, foi estabelecido então em um tripé: capital estatal, indústria de bens de base, de produção de base; capital privado nacional, indústria de bens de consumo não duráveis; e capital privado estrangeiro, indústria de bens de produção e de bens de consumo duráveis. A distribuição espacial da indústria brasileira. A herança histórica do café, né, aqui na região sudeste. A concentração industrial na Grande São Paulo, complementação industrial e concentração de investimentos públicos e infraestrutura. Há uma relativa desconcentração nos anos 70, a dispersão dos investimentos para o interior de São Paulo e outras regiões. Anos 90, há um índice de crescimento econômico, né, maior interior paulista, do Nordeste e do Sul, e a relação paulista. Agora nós vamos para a segunda parte, falando então da estrutura agrária brasileira, né, como que se deu aqui o modelo de organização estrutural agrária. Então, agora nós vamos para a segunda parte, né, discutir aqui como que estava organizado a questão do campo, né. Então, agricultura, conceito de técnica de plantio e uso do solo. Então, isso que compreende aqui o conceito de agricultura. O objetivo da agricultura é adquirir alimentos e matéria-prima. Os fatores de produção aqui da agricultura envolvem a terra, o trabalho e o dinheiro. Então, isso que é o conceito de agricultura. Os sistemas implementados pela cultura é o sistema intensivo, dispõe-se de mais dinheiro, e, aliás, o sistema intensivo, né, e o extensivo, que dispõe-se de mais terra. Essa está organizada aqui o modelo de agricultura. Agora, a classificação dos sistemas de subsistência, né, que é para o seu próprio sustento; de comercial, né, produzir para o consumidor; especulativo, para exportação, utilizando então aqui a plantation, né, inclusive já falei para vocês o conceito de plantation, né, que é a produção rural em grandes propriedades rurais, a monocultura e a utilização da mão de obra escrava, e destinada à importação. O sistema itinerante, né, com queimada, destoca, semeadura. O sistema científico, né, que implementa aqui, né, programas modernos, principalmente nos países desenvolvidos, né, novos maquinários, né, desenvolvimento da tecnologia. O sistema de jardinagem, né, aqui, né, que algumas agriculturas utilizam ainda o sistema tradicional, né, mas com algumas técnicas aprimoradas. As principais características do Brasil com relação à estrutura fundiária e à prática da agricultura. Não apresenta áreas que impedem a prática da agricultura no Brasil. Pequena parte da área total é ocupada. Os solos mais férteis, as máquinas mais modernas e outras tecnologias são para os produtos de exportação e ou agroindústria. O mercado interno fica em segundo plano. Pequena participação do setor no PIB, né, do Produto Interno Bruto, e a participação significativa nas exportações. É o maior exportador mundial de soja e de carne aqui, o Brasil, né? Então, ele é um dos maiores produtores de soja e de carne. Maior rebanho bovino comercial do mundo. Aumenta as exportações de álcool, combustível. Aumento constante da produtividade, modernização tecnológica e financiamentos. Agronegócio favorece o crescimento de cidades itineranas. O país é o quarto maior produtor mundial de transgênicos, área plantada, e o quinto em valor de mercado. A estrutura de propriedades rurais. Como está organizada a estrutura das propriedades rurais no Brasil?
Até 1820, o Brasil era colônia e existia aqui o sistema de sesmaria. O Brasil Império tinha-se a Lei das Terras, criada em 1850, né, o Leilão de Terras, e em 1964 é criado o Estatuto da Terra, no qual esse estatuto, né, essa lei, estabeleceu o módulo rural, ou seja, estabeleceu o tamanho, né, aqui de uma propriedade rural, que é a área suficiente para dar sustento adequado a uma família de 4 pessoas que nela trabalham, fixado então para cada região. Então, o Estatuto da Terra, ele determinou que qual seria o módulo rural, tamanho suficiente aqui de terra para dar sustento, né, para uma família de 4 pessoas. A estrutura fundiária no Brasil está distribuída da seguinte forma. Minifúndio corresponde, então, a um módulo rural, né? Um módulo rural, a média aqui é de 20 hectares. A empresa rural, que vai de 1 a 600 módulos rurais, que compreende 50% da exploração média, 221 hectares. O latifúndio por exploração, que vai de 1 a 600 módulo rural inexplorado, a média de 350 hectares. E o latifúndio por dimensão, que é mais de 600 módulo rural, a média de 1.000 hectares. Nova lei agrária criada em 1993, né, muda aqui, né, o modelo da estrutura agrária no Brasil. O módulo fiscal, né, que é o módulo rural médio do município. O minifúndio, menor que o módulo fiscal. Pequena propriedade de 1 a 4 módulo fiscal. A média propriedade que vai de 4 a 15 módulo fiscal. E grande propriedade que vai mais de 15 módulo fiscal. O Brasil, gente, há uma variação de 5 a 110 hectares. E aí nós temos, então, a reforma agrária. Qual é o objetivo da reforma agrária? Proporcionar e redistribuir propriedades rurais para as pessoas, né, que necessitam trabalhar. A origens no Brasil, né, da reforma agrária. Nós temos, então, as ligas camponesas, que surgiu na década de 50, com o Francisco Julião. E nós temos, então, os conflitos no campo, né, que causas, né, e consequência muito grande aqui. Aqui nós temos, então, o quadro com a distribuição dos imóveis rurais e a área contratada segundo a categoria de imóvel. As principais produtos agrícolas, né, esses dados de 96 por estados. Nós temos, então, o café, né, aqui em Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Pará, a cana, né, do açúcar, aí laranja, algodão, soja, arroz, milho, cacau e trigo, né, distribuído aí os produtos em cada estado brasileiro. As maiores safras em 1.000 toneladas. Se vocês quiserem, né, pesquisar, né, para vocês saberem quais são os estados brasileiros que produzem as maiores safras, né, em toneladas, né, está disponível aí nesse site, né, desse endereço que estou postando para vocês. O mapa representativo do uso agrícola no território brasileiro. De marrom é a área que produz grão. De amarelo clarinho é a policultura. De laranja escuro, monocultura. De verde claro, área de pastagem. De verde escuro, floresta. E de pontilhado, área extrativista. A pecuária. Agora, o conceito de pecuária. A pecuária, ela trabalha com a criação de animais para o comércio. O objetivo da pecuária é a alimentação, transporte, tração. As formas de pecuária aqui de criação de gado é extensiva e intensiva. Existem, então, os seguintes tipos de gado no Brasil. O gado bovino, o gado equino, o gado suíno, o gado caprino, o gado ovino, o gado bufalino, o gado muares e os asininos. E há outras criações, como a carcinocultura, a piscicultura, ranicultura, avicultura, apicultura, cunicultura
e marinicultura, né, que são outros tipos, né, de atividades envolvidas no Brasil. A relação de trabalho aqui na pecuária. Pequeno proprietário, os parceiros não têm terras, faz acordo e paga com a produção, né, que são chamados de meeiros, terceiros e quarteiros. Os arredatários, que são aqueles que não têm terras, que faz acordo e paga em dinheiro, o valor aqui pré-determinado. E os assalariados, que trabalham temporariamente, né, ou permanentemente. O poceiro, que é o invasor de terra, o grileiro, que é o invasor, mas com dinheiro, arruma documentos falsos de posse de terra. Né? Seria esses aqui, né, um dos lados negativos aqui da relação, né, da obtenção de terra. Os impactos ambientais causados pela agropecuária. A compactação do solo, erosão, queimadas, perda da produtividade, né, por causa da monocultura e a contaminação por agrotóxicos. E aí, gente, eu chego então ao final dessa aula, né, falando um pouquinho sobre a estrutura, né, falando aqui sobre a estrutura agrária e falando sobre a conjuntura brasileira dos planos econômicos, né, estabelecidos aqui no Brasil. Então, eu termino essa aula deixando para vocês um grande abraço. Qualquer dúvida, vocês poderão me procurar, né, durante o plantão de dúvidas.